Hoje nós estamos aqui com 3 doulas, com a Evelyn, a Moara e a Gabriela, para falar sobre um assunto a respeito do Hospital Santa Catarina, Hospital Materno-Infantil aqui da cidade. Por quê? Temos a informação de que hoje as mulheres gestantes, na hora do parto, elas têm que escolher entre o acompanhamento de uma doula ou de um acompanhante. Vou conversar aqui com elas para falar a respeito do trabalho da doula e também desse impasse que está tendo, principalmente nos últimos meses. Eu vou começar conversando aqui com a Gabriela, para você poder entender primeiramente qual é o trabalho de uma doula. A gente sabe que às vezes as pessoas podem ter dúvidas antes de a gente entrar nessa questão do acompanhamento das mulheres gestantes. Então, Gabriela, você é doula, né? Então, eu acho que o pessoal poder entender primeiramente qual é o papel de uma doula, qual é a atividade que vocês fazem. Então, a doula, ela é a mulher que serve, né? Ela é uma mulher que está ali amparando aquela mulher e fazendo com que ela preste esse apoio não somente durante a gestação. Ela também vai estar ao longo da gestação prestando apoio para essa mulher, prestando todo o planejamento, a construção, né, do momento do parto. Então a doula, ela é uma profissional apta para estar falando sobre os direitos que essa mulher tem, construindo o plano de parto, que é um documento muito importante. Então eles constroem junto com essa família e no momento do parto ela vai estar ali utilizando técnicas de alívio não farmacológicas da dor, todos os recursos que ela tem para que essa mulher tenha um parto mais tranquilo, auxiliando essa família a viver esse momento do parto, prestando um apoio físico e também um apoio emocional. Então, o trabalho da doula, por exemplo, é diferente do médico que está ali na hora. Então, são 2 trabalhos distintos. Isso. A doula, ela não é um profissional da área da saúde, né? Ela é uma mulher que é treinada para dar esse suporte para outras mulheres. Mas ela não faz a parte técnica. Ela não é responsável por prestar nenhum tipo de procedimento, né? Nem algo que seja realizado pela equipe de médicos, enfermeiros, técnicos. Esse não é o papel da doula. Tá. E você já é doula há quanto tempo, Gabriela? Eu sou doula há 2 anos e meio. 2 anos e meio. Bom, então, entendendo um pouquinho do papel delas, né, junto com a gestante, junto com a família, um papel importante aí no nascimento de uma criança. Como falei no início, o Hospital Santa Catarina hoje, né, a mulher gestante tem que optar por um só acompanhante, ou o esposo, algum outro companheiro, ou a presença da doula também. Todas as 3, elas têm essa situação em comum. Todas elas fazem parte, então, da ADOSC, que é a Associação de Doulas aqui do Estado de Santa Catarina. Vou conversar aqui também com a Moara Espíndola. Você também presenciou aí, ultimamente, também uma situação em que a gestante, né, você faria o acompanhamento, ela teve que escolher entre o acompanhamento, seu acompanhamento, ou a do esposo, né? Como é que foi essa situação ali no hospital? Bom, aconteceu tem 2 meses, eu estava acompanhando, a gestante deu entrada no hospital e na porta já lá tem um recado, né, que só é permitido um acompanhante durante o processo. Então o pai naquele momento entrou porque achou, né, que ia conseguir dar conta de tudo e no meio da madrugada eles me ligaram com muita conversa com o médico que estava de plantão, onde o mesmo disse que não teria problema de ter a doula junto com o acompanhante, né, durante o processo do trabalho de parto, e o mesmo ainda se solidarizou com a situação e permitiu que a gente fizesse a troca. Então, naquele momento foi um momento de muita tristeza para aquela mãe. Ela queria muito que o pai estivesse acompanhando naquele momento tão especial e tão único para aquela mulher durante o trabalho de parto. E aí ele saiu e eu entrei, onde ele não conseguiu acompanhar todo o nascimento do filho. Foi muito triste, é muito revoltante saber que uma lei não está sendo cumprida. É direito das mulheres, né, de ter esses 2 acompanhantes, essas 2 pessoas junto com ela, né, sendo que o acompanhante é uma coisa e a doula, ela não se confunde com o papel de acompanhante. Na lei está muito bem clara, a lei está muito clara sobre isso. Essa proibição no acompanhamento se intensificou com a Covid-19, já tinha antes? Como é que era esse cenário para vocês? Bom, nós temos uma lei, né, que já dá direito para a gestante, porém no início da pandemia nós entendemos que a situação realmente estava fora do controle, onde ninguém se sabia onde íamos parar, né, e que situação, e nós entendemos, ok, mas no mês agora de junho tivemos um ofício, uma liberação do secretário da Saúde, permitindo novamente a retomada das doulas ao acompanhamento das gestantes. Então, desde junho, os outros hospitais da região já liberaram todas as doulas, inclusive tem um hospital na região que permite a gestante
o acompanhante, a doula e o fotógrafo também, isso no âmbito SUS, né? Então aqui nós estamos querendo apenas que a lei seja cumprida. Então aqui na região hoje é somente o Hospital Santa Catarina que tem essa restrição? Somente o Hospital Santa Catarina SUS que está bloqueando ainda a entrada das doulas, o resto tudo já foi liberado. Certo, vou conversar aqui um pouco com a Evelyn também, que é doula. E Evelyn, falando um pouco sobre a atividade de vocês, desde o início da pandemia, então vai mais de um ano, né? Quase um ano e meio. Nesse período, a gente sabe que essa é uma atividade profissional que vocês têm e o seu caso em específico também é que desde então você está sem trabalhar, né? Por conta dessa proibição. Como é que está esse cenário para vocês? Como é que você vê para as doulas aqui da região que estão tendo essa proibição, essa restrição no hospital? Então, aqui eu quero relatar o nosso trabalho, né? Não só a gestante poder ter um acompanhamento de doula, mas a doula também poder exercer o trabalho dela, né? Eu tô desde março sem poder acompanhar um parto, março de 2020. Tive que me reinventar de várias formas. Trabalhei de babá, trabalhei com faxina, trabalhei de fazer produtos naturais para vender. Tive que me reinventar de várias formas, mas sinto que eu não estou trabalhando com a minha missão, sabe? E eu faço parte da DOS, que faz parte da diretoria. Em julho eu levei em mãos do diretor do hospital o ofício junto com a lei da doula e do acompanhante. E até agora a gente não teve resposta, tá? Mandei e-mail, fiz ligação, estive lá pessoalmente e não tem nenhum retorno do hospital. E a gente quer muito poder exercer o nosso trabalho e a gente quer lutar pelos direitos dessas mulheres que não estão podendo ter o acompanhamento da doula. Tem muitas outras doulas assim que você tem conhecimento, que você tem contato, que também tiveram que se reinventar nesse período, fazer outra atividade que não fosse do ofício de vocês realmente por conta dessa restrição? Sim, teve algumas doulas que conseguiram acompanhar pouquíssimos partos, porque acabaram tendo que trocar com acompanhante. Mas eu acho muito difícil para uma mulher em pleno trabalho de parto ter que escolher entre os dois, sendo que tem uma lei que protege ela disso, que assegura ela disso e que não está sendo cumprida, né? E Evelyn, você falou que entregou em mãos, então foi o ofício? Foi um ofício para no Hospital Santa Catarina? Isso, dia 18 de julho eu entreguei o ofício na mão do diretor do hospital, anexado junto com a lei da doula e a lei do acompanhante, e até agora a gente não teve nenhuma resposta. Nenhum posicionamento do hospital, então, nem positivo nem negativo, só segue a restrição. Exatamente. Certo, então tá aí a palavra da Evelyn, também a Moara e a Gabriela, falando sobre essa situação em relação ao Hospital Santa Catarina aqui na cidade. Como a gente conversava um pouquinho antes, elas falaram também aqui que em outros hospitais também da rede pública e particulares já está liberado, né? Então, esse pedido que elas fazem hoje é em relação ao Hospital Santa Catarina, que inclusive é um dos que mais tem a demanda também, né? O número de nascimentos aqui na região não atende somente aqui em Criciúma, mas também das cidades vizinhas. Sim, é um dos hospitais que a gente tem muita demanda e procura realmente dessas mulheres, né, que gostariam que a gente estivesse acompanhando esse momento, e elas sabem que elas têm esse direito, né, elas sabem que elas têm direito a uma doula, e é um hospital excelente, com excelentes profissionais, que a gente faz muita questão de estar ali junto com eles, né, então a gente gostaria muito dessa liberação, para que a gente pudesse voltar a exercer o nosso trabalho, e que essas mulheres também tivessem o direito de estarem com seus acompanhantes de escolha, porque elas merecem isso, e elas têm esse direito garantido por lei, e é muito difícil para uma mulher ter que escolher entre um e outro quando a presença de um e outro não se confundem, né? A gente tem que deixar bem claro isso, que a doula ela tá ali para servir aquela família, mas o acompanhante ele tá ali para aquela mulher, ele é uma pessoa muito especial para aquela mulher, seja quem for o acompanhante de escolha dela. Bom, e ainda falando sobre esse assunto, converso agora com o Dr. Marcos Rinaldo, ele que é advogado, inclusive advogado de duas das doulas que a gente acabou de conversar, mas antes, só para você entender, você está vendo aí na sua tela um ofício da Secretaria de Saúde do Estado de Santa Catarina, que fala sobre essa questão do acompanhamento das doulas com as gestantes, que diz o seguinte: com a presença da doula não se confunde com a do acompanhante, instituído pela Lei Federal número 11.108, de 7 de abril de 2005. Entende-se que ela é um profissional de apoio que integrará junto aos profissionais de saúde envolvidos a equipe de assistência à parturiente e puérpera durante todo o período de trabalho de parto e também pós-parto imediato.
Tá? Então, esse é o ofício da Secretaria de Saúde do Estado de Santa Catarina, da data de 18 de junho de 2021. E nós viemos aqui, então, para conversar com o Dr. Marcos, ele que, inclusive, também publicou algo relacionado a isso nas redes sociais, também vai enviar um manifesto referente a esse assunto, né, Dr. Marcos? Então, fala um pouquinho para a gente sobre essa postagem que você fez, que, inclusive, também outras mulheres entraram em contato relatando a mesma situação, né? Então, a situação é de extrema gravidade no seio da saúde pública aqui na região, né? Onde nós temos uma lei que é a 16.869 de 2016, que dá condição à doula de participar como assistente, inclusive da equipe técnica, onde se está na sala do parto. E não há como se confundir, como está muito bem colocado na lei, o acompanhante familiar com a doula. Doula é uma profissional técnica que está à disposição dos médicos, à disposição da parturiente, que é ela quem convida, a faculdade é dela convidar a doula para isso, para que ela lhe gere segurança, tanto no momento em que está parindo, para o pós. E o que é bastante interessante é que isso não só é uma obrigação por ser lei estadual, como é um benefício para a parturiente, inclusive nas chamadas e tão contínuas depressões pós-parto. Falando um pouquinho sobre essas mulheres que entraram em contato com você, né? Depois dessa postagem também, todas na mesma situação, você percebeu que são aqui da região. Como é que foi esse retorno, né? Esse feedback que elas deram depois dessa postagem, falando justamente sobre esse assunto? Então, depois do dia de ontem, da procura das duas doulas que se sentiram prejudicadas, que foram privadas de estar dentro da sala de parto para atender as parturientes cujas quais convidaram elas para isso, hoje pela manhã, após a publicação em rede social, teve uma chuva de mulheres que tiveram os mesmos problemas aqui no Hospital Santa Catarina, cujo qual hoje ele é gerido por uma outra entidade. Uma vergonha, lamentavelmente uma vergonha, a falta de sensibilidade da direção do Hospital Santa Catarina não permitir, primeiro, que a lei seja cumprida, segundo, que é uma necessidade para a parturiente. E o que vem agora, é o que você falou, respondendo objetivamente, a busca, a procura dessas parturientes que foram privadas de ter esse direito de ter uma doula ao seu lado no momento do parto, ela está muito evidente, muito clara. Veio de forma intensa, e nós, meninos, que não temos tantos conhecimentos desta técnica, mas as meninas, sim, as mães, sim. Por quê? Nós vimos e falamos sempre que são dois marcos muito importantes para a mulher. Quando ela casa, normalmente, e quando ela está parindo o seu filho. Esse momento é um momento que jamais ela vai esquecer. Por isso, a importância da doula. Parabéns ao legislador que fez a lei e uma vergonha ao diretor que proíbe, ou aos diretores de 16 hospitais, pelo menos, que estão proibindo a doula de participar do momento do parto, que é o mais importante da mulher. Doutor Marcos, só para a gente finalizar, esse manifesto vai ser enviado, então, à Secretaria de Saúde do Estado de Santa Catarina. Qual o objetivo principal, né? Diz respeito somente ao Hospital Santa Catarina ou outros também que, porventura, aconteça essa mesma situação? Bom, em princípio, nós temos algumas clientes e nós vamos entrar não com manifesto, mas com mandado de segurança diretamente ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Temos convicção que o desembargador vai conceder a ordem para que, se preventivamente, elas possam entrar na sala de parto e depois na continuidade. E sugerimos, inclusive, a associação aqui que tem dado assistência às doulas também deve entrar com mandado de segurança de forma coletiva, mas sugerimos a todas as parturientes, as doulas, que procurem os seus advogados de confiança e não se deixem privar, não se deixem furtar desse seu direito que a lei lhe permite. Certo, doutor Marcos, obrigada por conversar conosco, doutor Marcos Rinaldo, que é advogado. Então, falando sobre essa questão das doulas, principalmente aqui no Hospital Materno-Infantil Santa Catarina, aqui em Criciúma. A respeito desse caso, a respeito desse assunto, as atualizações a gente traz aqui no Linha Verdade. Bom, então depois de conversar com as doulas e também com o advogado, nós viemos até o Hospital Materno-Infantil Santa Catarina para saber quem da direção poderia falar conosco sobre esse assunto em relação ao acompanhamento de doulas às gestantes aqui no hospital.
Fomos informados que ninguém da diretoria iria se manifestar. Foi pedido para entrarmos em contato com o IDEAS, que é o Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde, então, que administra o Hospital Materno Infantil Santa Catarina. Tentamos entrar em contato, mas também não fomos atendidos.